Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o propósito de todo homem cristão durante a sua caminhada aqui na Terra? Vamos descobrir juntos? Olá, meu nome é Avelino Ferreira, eu sou líder do Ministério de Homens da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairós. Nossa igreja fica localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Caso você queira conhecer a nossa igreja, nós estamos funcionando aos domingos pela manhã. Às 9h30 temos a nossa escola bíblica dominical. E às 11 horas nós temos o nosso culto da família. Você já é o nosso convidado, mas atenção, para poder participar desse culto, você deve preencher o formulário que está aqui na descrição desse vídeo. É necessário porque estamos limitando a no máximo 50 pessoas para evitar aglomerações, conforme medidas adotadas pelas autoridades sanitárias aqui da cidade do Rio de Janeiro. Caso você seja do grupo de risco e não possa ir aos nossos cultos presenciais, eu convido você a conhecer o nosso canal no YouTube. Para acessá-lo, youtube.com/adkairos, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Nós publicamos os nossos cultos, tanto a Escola Bíblica Dominical, quanto ao nosso culto dominical lá, e também toda quarta-feira, 19h30, nós disponibilizamos o culto da vitória para você ver e compartilhar e abençoar outros irmãos também. Se inscreve lá, clica e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque tem muita coisa legal. Não só os cultos, mas nós também temos seminários, nós temos essas reuniões de homens e muito mais conteúdo só para você. Mas afinal de contas, qual é o nosso propósito de vida? É claro que eu não pretendo num vídeo de curta duração aqui na internet explicar qual é o seu propósito de vida específica. O que eu vou falar aqui tem a ver com o propósito de vida de todo homem cristão na sua jornada aqui na Terra. Recentemente eu li este livro aqui, Homens de Verdade e o Chamado de Deus para a Masculinidade, de Richard Phillips. E ele toma alguns assuntos relativamente até espinhosos e difíceis de serem tocados, e realmente merecem nossa consideração. Alguns deles aqui, por exemplo, qual é o mandato do homem, né? Por que nós estamos aqui? O homem como a imagem de Deus, né? O casamento amaldiçoado e redimido, né? Cultivar o discipulado dos filhos e vários assuntos de extrema relevância que todo homem deveria cuidar. É claro que este livro aqui não é a Bíblia. Esse livro aqui é um livro de apoio, um livro que te ajuda a fazer a caminhada. Sempre lembrando que o nosso único guia de fé e prática é a Bíblia Sagrada do nosso Senhor. Mas por que falar sobre propósito? Eu costumo dizer que quando uma pessoa, uma empresa, um grupo de pessoas não sabe qual é o seu propósito, ela navega para qualquer direção. Gosto muito daquela frase de Alice no País das Maravilhas, quando a Alice está lá desesperada e ela encontra o gato, né? Ela pergunta, gato, gato, para onde eu vou? Aí o gato pergunta para ela, para onde é que você quer ir? E ela fala, eu não sei. E o gato responde para ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, fundamental em qualquer momento da nossa vida saber qual é o propósito, por que nós estamos fazendo neste mundo. Minha vida secular, eu vou a muitas empresas, né, e falo com muitos times, departamentos, grupos, etc. E eu sempre pergunto, mas qual o propósito desse time aqui? Qual o propósito desse departamento aqui? Qual o propósito dessa unidade aqui? E muitas das vezes, para o meu desespero, as pessoas não sabem por que elas estão ali. Né? Elas vão, acordam sua manhã toda segunda-feira, né, começa, se arrumam toda, vão até o trabalho, ou né, nesse período agora de pandemia, né, ligam seus computadores e elas trabalham durante 8 horas sem saber qual é o propósito delas ali naquela organização. E nós, enquanto corpo de Cristo, temos que ter muito claro qual é o nosso propósito, principalmente enquanto um homem cristão. Primeira coisa que a gente tem que saber, e é muito importante, talvez a coisa mais importante saber,
é o princípio básico que todo cristão deve seguir. Esse princípio foi nos passado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E lá diz que Jesus estava sendo interrogado pelos escribas e fariseus. Em determinado momento, eles perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, como está escrito em Marcos 12. Eu vou ler do 29 até o 31, na versão Almeida, Revista e Atualizada a ARA. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo o teu entendimento e toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Eu lembro que a minha criação, principalmente na minha infância e juventude, eu não fui criado num lar evangélico. Quando eu tinha por volta de 10 anos, eu tinha que fazer a primeira comunhão. E eu lembro que tinha uma prova, a gente tinha que fazer uma prova e você tinha que saber algumas coisas decoradas, tipo quais eram os 10 mandamentos. E um deles vem justamente esse: amarás o seu Deus sobre todas as coisas. E na época, como era só uma questão de decorar, eu decorei, e eu sempre imaginei aquilo: nossa, mas que Deus mais pedante, ele acha que ele é o maioral, E, imagina, uma criança com 10 anos, fiquei com essa coisa, essa visão de Deus, um Deus pedante, um Deus que se achava demais. É lógico que conforme eu vim ao Evangelho, comecei a estudar o Evangelho, eu comecei a entender os porquês de Deus falar isso. Por que é necessário amá-lo sobre todas as coisas? A resposta para isso é muito simples. É uma questão de princípios. Os princípios de Deus são bons para nós. Os princípios de Deus são eternos, imutáveis, infalíveis. Porque o nosso Deus é o nosso Deus da perfeição. Ele é um Deus que vai ao absurdo. Ele é incompreensível para nós humanos. Ao contrário, se você seguir o princípio de uma pessoa que você admira, por exemplo, pode ser um pastor, pode ser um amigo seu da igreja, pode ser um artista, pode ser um gestor, um professor, seu pai, sua mãe. Caso essa pessoa tenha algum princípio tóxico e você esteja seguindo, ela vai contaminar você. E talvez, se essa pessoa exercer uma liderança espiritual sobre você e você está seguindo o princípio dela, caso ela venha falhar, caso ela venha cometer um pecado grave, você vai se decepcionar. Por isso que é primordial que você siga os princípios de Deus. E como eu sei quais são os princípios de Deus? Muito simples. Palavra, meditação e oração. Você precisa fazer essas 3 coisas para entender quem é o Senhor, quem é Deus, quem é esse Jesus que tanto falam, quem é esse Jesus que me salvou, quem é esse Jesus que morreu por mim. Você só vai saber disso se você ler a palavra do Senhor, meditar sobre ela e orar, porque você precisa ter Jesus como seu amigo. E como qualquer amigo, só vai se tornar amigo quando você se tornar íntimo dele, e você vai se tornar íntimo dele com essas 3 coisas: palavra, meditação sobre a palavra e oração. Logo na sequência, depois de Jesus falar da importância de amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala que é importante que amemos o próximo como a ti mesmo. É interessante que muitas das vezes a gente pega assim: então é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E a gente para aí. Mas na verdade se esquece que Deus fala: é preciso que amemos a nós mesmos também. E você, meu querido homem cristão, tem amado a si mesmo? Isso é muito importante, porque se você não consegue se amar, você não conseguirá amar o próximo que você está vendo e muito menos conseguirá amar a Deus que você não está vendo. É importante que você se ame para você começar a entrar nos princípios de Deus. E aí eu pergunto para você: como você, homem, tem se cuidado? Nós vivemos um período de quarentena, já passamos aí, chegamos a praticamente 5 meses de quarentena, e você
talvez tenha ficado na sua casa durante todo esse tempo. Como você tem se cuidado, como é que você tem cuidado da sua mente, como você tem cuidado do seu lar. É importante que você se cuide. É importante que você tome todos os cuidados médicos necessários. É importante que você faça exercícios. É importante que você seja uma pessoa saudável para você realmente poder fazer a obra do Senhor. É importante que você tenha o seu momento de diversão, o seu momento de lazer. Uma vez me fizeram essa pergunta e eu achei essa pergunta muito importante, pelo menos para mim naquele momento impactou muito. Qual é o seu hobby? Quando você tem aquele tempo para se divertir, qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Caso a sua resposta seja não sei, mau sinal. Você tem que ter um hobby, você tem que ter um momento de diversão, você tem que ter um momento para relaxar. Lembrando que essa vida que a gente passa aqui na Terra, ela não é para ser uma vida pesada, um fardo pesado, porque o próprio Senhor diz que aqueles que o têm, o fardo é leve. Né? Se você souber realmente entregar, né? Se você confiar em Deus, você entregará o seu fardo ao Senhor e deixe que tudo mais Ele fará. E já que você tem um fardo leve, você deve aproveitar a vida que você tem aqui nessa terra. Tire um tempo para sua esposa, para vocês se divertirem enquanto casal. Vocês são um casal e é importante, fundamental, mantermos os nossos relacionamentos vivos e ativos. É importante que você tenha um momento para você também. Se você gosta de ver um filme, vai lá, assista um filme. Se você gosta de ouvir uma música, escuta uma música, se você gosta de correr, vá correr. É importante que você tenha a sua vida, você tenha realmente satisfação em viver, que você se ame. Uma vez que você se ama, você vai conseguir amar o próximo. Um cuidado que o pastor Richard fala aqui no livro dele, e é importante, a homens que passam a vida inteira seguindo o sonho de outros homens. Mas eu queria tanto pregar como aquele pastor prega. Mas eu queria ser tão bem sucedido como aquele irmão ali, ou como aquela pessoa é bem sucedida. E você se esquece de viver a sua própria vida. Nós não estamos aqui nesse mundo para viver a vida dos outros. Nós não estamos aqui nesse mundo para ficarmos nos comparando aos outros. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. E é importante que a gente tenha isso em mente. Se você segue a vida dos outros, se você tem como parâmetro a vida dos outros, você vai ser uma pessoa eternamente frustrada. Nesse ponto eu quero falar sobre o seu propósito aqui nessa terra. Nós fomos criados para louvar ao Senhor. E o nosso propósito, enquanto estivermos aqui nesta terra, é sermos servos do Deus vivo. O que Ele espera é que façamos o melhor possível a obra dele. E nós temos que nos dedicar a isso. Não importa se essa obra vai ser executada no nosso lar, se essa obra será executada no nosso trabalho, se essa obra será executada na nossa igreja, no nosso colégio. Nós temos que executar a obra do Senhor, onde quer que nós estejamos, e temos que fazê-la com a maior perfeição possível, para realmente ser uma obra que agrade ao Senhor. Muitas das vezes nós esquecemos desse princípio básico, desse primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e acabamos correndo atrás de aprovação de homens e mulheres. Muitas vezes pessoas querem ser aprovadas, por exemplo, professores querem ser aprovados pelos seus alunos, gerentes querem ser aprovados pelos seus subordinados ou serem aprovados pelos seus superiores. Muitas das vezes nós queremos ser aprovados pelo nosso pastor, ou nós queremos ser aprovados pela nossa congregação, ou então, em até mesmo alguns casos, há homens que querem ser aprovados pelas suas esposas, né? Colocam a sua esposa no lugar de Deus. Não que as nossas esposas não sejam importantes, muito pelo contrário, elas são muito importantes, mas absolutamente nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus, pelo motivo que já discutimos, senão você vai se frustrar. Richard Phillips traz uma ilustração que eu achei muito interessante sobre isso. Diz ele que existia um jovem pianista, e esse jovem pianista conseguiu tocar no melhor teatro que havia no país dele.
Ele fez uma belíssima apresentação. No final da apresentação ele foi aplaudido por todas as pessoas, foi aplaudido de pé, e as pessoas pediram bis, pediram para ele retornar e executar mais um número, tocar mais uma música. E aquele homem não voltou. O diretor daquela produção toda entrou em pânico, saiu correndo atrás do pianista e falou: olha, as pessoas te amam, elas estão te aplaudindo de pé, você tem que voltar para tocar outro número. O pianista olhou pelas cortinas e falou: não posso tocar outro número. O diretor falou: mas como assim você não pode tocar outro número? As pessoas te amam, elas estão te aplaudindo de pé. Aí o pianista olhou assim e falou: olha, tá vendo aquele homem ali? Ele está sentado, ele não está me aplaudindo, eu não posso tocar novamente. O diretor entrou em parafuso, falou: como assim? Você, só por causa de uma única pessoa, você não vai tocar para todas essas outras que estão te aplaudindo de pé? E o jovem pianista virou-se para aquele homem e falou o seguinte: olha, tá vendo aquele homem ali? Ele é o meu professor de piano. E se ele não está me aplaudindo, significa que eu não fiz um bom trabalho. E assim deve ser a nossa relação com Deus. Você pode ser aplaudido aqui na terra, as pessoas podem louvar o seu nome, você pode ser reconhecido onde quer que você passe, você pode ter as pessoas te tirando o chapéu, se ajoelhando perante você. Isso pouco importa, isso é irrelevante enquanto você não agradar ao Senhor. Porque nós estamos aqui nesse mundo, mas sabemos que nossa pátria não é essa, nossa pátria é uma pátria celestial. Nós sabemos que Deus nos alcançou através da sua maravilhosa graça. Nós sabemos também que essa graça veio até nós através de um sacrifício duríssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que reconhecer que Deus nos ama. Nós temos que realmente trabalhar na obra de Deus. E quando eu digo trabalhar na obra de Deus, não é só aos domingos, quando você vai à igreja. O trabalho na obra de Deus é 24/7. Você trabalha na obra de Deus quando está no seu lar. Você é o homem da casa, cabeça do seu lar. É o responsável pelas questões espirituais da sua casa. Lembra-se, a sua casa, sua esposa, seus filhos não são seus. Seus filhos, sua esposa, são do Senhor. E quando você chegar lá frente a frente com Deus, perante o seu julgamento, Ele vai requerer primeiro de você o que você fez com aquilo que é dele e Ele te entregou para cuidar. Então, cuidado, a sua família não é sua, a sua família é de Deus. Quando você está lá no seu trabalho, jamais encare o seu trabalho como um fardo pesado, algo difícil de fazer, porque se você está lá, foi porque Deus assim o quis. Ao invés de encarar como um fardo pesado, encare: olha, eu tenho mais uma chance, mais uma segunda-feira, mais um dia que eu tenho para pregar a palavra de Deus ali naquele lugar, para ser luzeiro ali naquele lugar. Enquanto as pessoas estão desesperadas para um lado e para o outro, eu vou estar tranquilo, porque eu sei que o Senhor é meu Deus. As pessoas vão olhar para mim e falar: por que aquele homem é tão tranquilo? E você vai poder responder: porque eu tenho o Senhor, o Espírito Santo mora em mim, e por isso eu não me preocupo com as coisas. E é por isso que eu faço o meu trabalho da melhor forma possível. E é por isso que eu sou ali realmente uma pessoa séria, uma pessoa correta, uma pessoa que não se desvia, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Quando você está na sua igreja, e eu já falei, cuidado, se você quer estar à frente de uma igreja, você, antes de tudo, tem que estar na frente da igreja. Você tem que participar das portarias, você tem que participar dos momentos que estão limpando a igreja, você tem que levar água para um convidado, você tem que estar disponível para fazer a obra do Senhor. Põe-se no lugar de Deus. Imagina se você colocaria à frente da sua obra alguém que você não confia, alguém que nunca demonstrou vontade de trabalhar na sua obra. Você colocaria essa pessoa à frente da sua obra, liderando a sua obra? Jamais. Então, se você quer um dia estar à frente de uma igreja, à frente de um ministério, o primeiro passo é se colocar disponível para aquele ministério. O primeiro passo é se colocar disponível para a obra de Deus. E você, na sua igreja, você pode fazer
muita coisa. Eu não conheço nenhuma igreja que não tenha absolutamente nada para fazer. Como diz a própria palavra do Senhor, né, a obra é enorme e são poucos aqueles que estão trabalhando na obra. Precisamos ficar atentos a isso. Precisamos fazer a obra do Senhor. Este é o propósito de todo cristão aqui nessa terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, né? Compartilhe com seus amigos, abençoe outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Faça a obra de Deus, mesmo que online. Se inscreva no nosso canal youtube.com/adqueiroz. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que nós postarmos um novo vídeo. E não vai embora, vamos fazer uma oração e depois eu tenho um pequeno recado para você que é muitíssimo importante. Senhor Deus, amado Pai, graças te dou por esse irmão que está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo. Pai querido, Deus amado, abençoa a família dele. Pai querido, Deus amado, eu te peço, Senhor, que nós possamos cumprir o seu propósito nessa terra. Senhor Deus, nos dê força, nos dê intrepidez, nos dê coragem, nos dê direcionamento, porque somos totalmente necessitados de Ti, Senhor. Nós estamos aqui para cumprir os Teus propósitos, os Teus planos jamais poderão ser frustrados. Senhor Deus, te agradeço pela minha vida, te agradeço pela vida desse irmão que está aqui assistindo, te agradeço pela vida da família desse irmão. Senhor Deus amado, eu te peço, Pai, fique conosco, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Engrandecido e louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, nós participamos também da ação social do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Kairos. E nós gostaríamos de pedir a sua ajuda, a sua contribuição para esta causa também. Nosso Ministério de Ação Social ajuda diversas famílias todo mês através da doação de cestas básicas. Foi ao mercado, comprou um pacote de arroz, um pacote de feijão, um café, traga mais um pacote e entregue lá nas doações da AD Kairos. Nós estamos lá todos os domingos, das 9h30 da manhã até o meio-dia. E também continuamos com a nossa campanha do agasalho. Tem feito muito frio aqui no Rio de Janeiro, principalmente à noite, e temos muitos irmãos em situação de rua que precisamos ajudar. Tem aquele casaco que não cabe mais? Doe também, lá na ação social do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Kairos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo encontro aqui do Ministério de Homens da Assembleia de Deus, Ministério Kairos.